Desde que o mundo é mundo, o homem teve de se virar para garantir a sobrevivência. Mas o tempo passou, a humanidade evoluiu e a relação com o trabalho foi se transformando. As profissões ficaram mais definidas. Homens dominavam a indústria, construção civil, agricultura. Mulheres cuidavam do lar, era a tarefa principal. Mas elas foram aos poucos derrubando todos esses tabus. Tempos modernos, a globalização bateu a porta e novas profissões surgiram. O Assembleia Repórter preparou um programa especial. Vamos conhecer profissionais que se adaptaram e outros que abraçaram uma nova carreira, um novo desafio. As profissões sofrem constantes mudanças. Dentro de uma mesma área, o que se fazia há anos já não é mais usado. E muitas outras profissões que nem existiam, hoje estão em alta. Fazem sucesso e empregam pessoas com espírito inovador. Agora nós vamos falar de uma profissão que está no Brasil há mais ou menos 10 anos, ganhou força nos últimos 2 anos e aqui ao meu lado está a Adriana, que exerce essa profissão há mais ou menos 1 ano. São várias denominações, seria uma organizadora de ambientes? Isso, personal organizer, consultor em organização, tem alguns nomes. O que te levou a essa profissão? Então, eu trabalhei muito tempo numa instituição financeira e aí eu já não estava mais feliz, não estava me sentindo realizada fazendo mais o que eu fazia. E aí eu fui procurar o que eu poderia fazer, né? E como eu sempre fui muito organizada, as pessoas falaram: por que você não vê? Tá tendo uma profissão nova, tá chegando. Nos Estados Unidos ela é muito conhecida já, no Brasil ela tá chegando. E eu fui procurar informações, né? Fiz o curso e me identifiquei totalmente com a profissão. Sempre fui muito organizada, então eu falei assim, é isso, me achei. Quando tá tudo organizadinho, as pessoas ganham realmente tempo? Sim. E basta dar uma olhada já na sala da casa da Adriana para ver que realmente está tudo em perfeita ordem. Até as almofadas, elas estão exatamente posicionadas, né, da mesma forma e com as cores, pulando cores, né? Isso tudo é proposital. Isso é proposital. Faz parte da decoração e da organização. Exatamente. Como ela mesma costuma dizer... Aqui em casa tudo tem casa. Tudo tem casa. Tudo tem casa. E para matar a curiosidade de quem nos assiste, vamos aos outros ambientes da casa. A organizadora nos leva até o quarto dela. Já no corredor, olha só esse armário. Esse armário é comum, é da família toda ou não? Este armário, essa parte é a minha parte. Pode abrir para mostrar? Aqui são as roupas que eu comentei, que eu separo por cores. Então, vem na escala do mais escuro sempre para o mais claro. Sempre tem uns cabides aqui, que é o cabide para reposição de roupas que eventualmente estão para lavar ou passar. Na parte de baixo tem as calças que também seguem o mesmo padrão. Uma dica interessante, eu uso o cabide de criança para colocar calça feminina, porque ele não tem muito... Se você colocar num cabide grande, o que acontece? Ela tomba, e aí o cabide fica torto. Olha a diferença de cabide. Então ela fica para o lado e acontece isso. Então no cabide pequeno ele não corre o risco de acontecer isso. Então todas as calças femininas... eu utilizo o cabide infantil. E pro lado de lá do armário? O lado de cá é do meu marido. Também a mesma coisa. Eu nunca vi um armário de um homem tão organizado. Aqui as jaquetas e os conjuntos de moletom. E aqui embaixo são as calças jeans dele. Aqui a jaqueta. Essa jaqueta, como ela ocupa muito espaço, eu acabo dobrando ela e colocando ela dobrada. Esses cabides de calça, eles têm... teoricamente, espaço para 3 calças. Você coloca uma só em cada um deles. Por quê? Eu não gosto de colocar porque vai dificultar. Na hora que ele for tirar, se ela estiver aqui na parte de baixo, ele vai ter que tirar de cima, ou então ele vai puxar de cima, vai ficar toda torta. Então, assim, quando é possível, eu coloco uma peça em cada cabide para tudo, tanto de calça como de camisa. Eu coloco sempre uma peça. Mais para mostrar? Tem o meu quarto. Aqui na parte de cima eu deixo a mala. Aquela mala, tem outras malas menores também, que eu coloco dentro dela para ganhar espaço. Então, assim, malas que a gente não utiliza com tanta frequência, eu deixo lá em cima também, para não ter, né, não ter tanto trabalho de... Se fosse usar toda semana, enfim, ela teria que ficar mais para baixo para não ter essa, né, edredons que eu não tô usando, colchas.
Aqui são as camisas dele, que são camisas polo também, que aqui começa do escuro pro claro também. Tem uma bandejinha com os perfumes, com os relógios dele. As gavetas. Aqui a gaveta. Nas gavetas eu costumo usar esses organizadores, que eles ficam bem comprimido, né? Cabe bastante se você fosse deixar não dobrado, não usando a técnica de dobra, que depois eu vou ensinar. Esses organizadores você compra fora e adequa na sua casa, e depois que você testou e viu que funciona, Exatamente. leva para casa dos clientes. Isso, tudo que eu ofereço para o cliente eu testei antes, para saber se realmente é prático e é funcional. Essa aqui é a minha, que também é a mesma coisa, tem os organizadores. Sutiã a gente não pode dobrar, sutiã tem que estar, os de bojo, ele tem que estar sempre aberto, porque senão ele amassa o bojo, fica com aqueles riscos que parece estria e fica bem esteticamente bem ruim, bem ruim, né? Isso. A outra são cintos. Também, essa eu coloquei. Essa divisória, você também comprou fora? Isso, a divisória eu mandei fazer para colocar cinto também, para ficar mais prático também para separar. Aqui tem cinto meu e dele, esses aqui são dele, para lá são os meus. E por último é a gaveta de bermuda, que também elas são dobradas de modo que a gente consiga olhar e ver tudo que tem dentro da gaveta para não usar sempre o mesmo. Que são os meus casacos e meus sapatos. Os sapatos eu deixo sempre com a frente virada para mim, para eu poder olhar. Tem que abaixar um pouquinho, né? Daqui olhando de cima não dá para ver, mas tem que abaixar um pouquinho, mas tá tudo sempre o parzinho. Na parte de cima são os mais escuros e embaixo são os mais claros. Também tem Sandálias, a bandejinha. sapatos são todos ali. Isso. Interessante esse suporte para colar. Exatamente. Eu gosto muito de utilizar a porta dos armários, né, com esses ganchinhos, então também fica bem prático, fica tudo aqui à mostra, eu consigo ver. Mas o trabalho dela começa bem antes das peças serem colocadas no armário. É preciso saber dobrar cada uma delas. Primeiro, as calcinhas e meias. Essas coisas, geralmente as pessoas não dobram, né? Assim, tem uma certa dificuldade, qual que é o melhor jeito? Então, a calcinha, a parte da frente fica virada para baixo. Aí você deixa ela como se fosse um retângulo também. Tenta remeter o máximo ao retângulo. Você vai fazer assim, ela vai ficar meio que um retângulo. Aí você dobra aqui e essa parte você coloca por dentro. A mesma coisa pra cueca. A cueca box. Você vai dobrar aqui, né? Em 3. Ela vai virar um retângulo. Vou dobrar aqui de novo em 3, pegar toda essa parte e colocar aqui sempre na primeira abertura, isso. Aí você só dá uma ajeitadinha com o dedo para não ficar tudo embolado. Pronto. E ela fica assim. Aqui tudo na sua casa é dobrado dessa forma, né? Sim. Vamos pra meia? Vamos. A meia também, a gente dobra aqui mais ou menos nessa, né, no calcanhar, faz a primeira dobra. E aí você só pega essa outra parte e coloca na primeira abertura também. Passa a mão. E aí ela fica desse jeito também. Dá pra você colocar ela de pé, uma do lado da outra, ou em cascata, depende A mesma coisa a cueca, se você não tiver organizador, você consegue colocar uma na sequência da outra, ela vai ficar de pezinho. Agora as bermudas. Eu separei uma bermuda, né? Uma bermuda vai assim. A gente tem que remeter, geralmente a gente tem que remeter tudo pro retângulo. Então assim, eu vou dobrar a bermuda, eu preciso tirar essa pontinha daqui para ela ficar parecida com um retângulo. A gente dobra ela em três partes. A primeira você dobra aqui e depois você pega essa parte e enfia na primeira dobrinha. E ela fica assim. Esses aqui são os gabaritos de dobra que eu utilizo para dobrar as camisetas. Este menorzinho é o feminino e esse aqui é o masculino. Para que as camisetas fiquem todas do mesmo tamanho. Então, essa camiseta é masculina ou feminina? Essa é uma masculina.
que a gente faz? Coloca o gabarito aqui, né? Centraliza aqui na camiseta. Dobra, passa sempre a mão para não ficar... Opa! E foi pra dentro. Aí eu puxo e todas as que eu dobrar vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Mas e a roupa de cama? Na verdade, você vai recolher, ele vai estar Assim. dessa maneira. Então, você tem que colocar a mão, o dedo nessa costura, nas duas costuras que ele tem. Vai ficar dessa maneira. Essa costura você junta com essa. Né? Então, vou pegar essa costura, que estava numa mão, colocar aqui e fazer a mesma coisa com o outro lado. Juntar as duas costuras, ele vai ficar dessa maneira. Aí você precisa, né, de um local. E aí ele fica dessa maneira. E aí, toalhas e lençóis vão para esta outra estante. Aqui eles estão etiquetados, né? As roupas acabam não etiquetando porque eu sei Olha onde aqui, ó. tá. As etiquetas, para saber exatamente. Isso. Então aqui são as toalhas de praia, aqui são os lençol king, casal, aqui são as toalhas de lavabo, toalha de banho grande, banho normal. Aqui são as coisas, né, de mesa e ali são os pisos de banheiro. Que tem toalha de banho, ou que tem o rosto, ela sempre fica dentro da de banho. A Adriana explica que além de ficar esteticamente mais bonito, a arrumação também ajuda no momento em que procuramos os objetos. Além disso, ajuda na otimização dos espaços. Será? Acompanhamos a Adriana em um dia de trabalho. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? E você? Sim, por favor. Hoje a organização vai ser no quarto da filha da Andréia. Primeiro vamos mostrar bem como está o guarda-roupas. Vou começar pelo quarto, vou começar ainda, né? Hoje vai ser a primeira parte, vou começar pelo quarto da filha dela. Já fiz a visita técnica, então já vi o que estava precisando, já trouxe os organizadores, todo o material que eu vou precisar e a gente vai começar a fazer essa organização hoje. Agora a Adriana entra em ação. Tira tudo que tem dentro e coloca na cama. A vida de quem organiza ambientes não é nada fácil, não. Olha o trabalhão para colocar mais um cabideiro. Agora, peça por peça, vai voltando para o cabide. Olha só o resultado. Tá, desapegando de algumas peças que já não usava mais e colocando os cabides todos padronizados, colocamos colmeias, as camisetas então que estavam aqui, como não tem gaveta, eu optei por colocar as colmeias, então todas as camisetas estão dentro de colmeias. As regatas que são menores eu coloquei na colmeia menor também, né, nas colmeias. Cachecol e touca eu coloquei essa gavetinha aqui também, né, incluí a gavetinha que tudo fica juntinho, então touca e cachecol quando ela precisar tá aqui. As calças que também ficavam dobradas aqui todo nesse canto eu coloquei em cabide, coloquei não tinha, né, então eu coloquei aqui um cabideiro, um suporte para colocar os cabides. E os sapatos eu coloquei também em caixinhas, né? Coloquei nas caixas, fica mais fácil de visualizar o que tem dentro das caixas. E as botas que são maiores coloquei lá no fundo. Aqui eu coloquei uma cestinha também para colocar as bolsas. Então as bolsas dela eu coloquei dentro dessa cestinha. E do lado de cá estão os cintos. Mas será que a dona da casa gostou? Vamos ver. Como é que ficou o armário? E aí? Meu Deus, parece outro, hein? Ficou fantástico. Ficou muito bom. Então eu coloquei Muito melhor que eu imaginava. Ficou excelente. Muito bom. O que você mais gostou aí? Você falou do visual dos cabides, né? Às vezes padronizando já dá uma outra cara. Exatamente. Ficou tudo muito mais clean, mais fácil para enxergar, saber exatamente o que... Bem setorizado, né? Ficou excelente. Eu adorei. Excelente trabalho. Obrigada. Não tenho
essa rotina de organização. Mas assim, agora eu tô mudando muito, inclusive a cabeça tá ficando mais organizada, né? Eu percebo que agora eu consigo usar o tempo de uma maneira mais efetiva. Tem sido uma escola para todo mundo, quer dizer, eu, minha filha, meu marido e a minha ajudante. Então, assim, todo mundo está aprendendo a organizar as coisas de maneira mais fácil. Até para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas mais legais. É fundamental a ajuda de um profissional para a gente conseguir conciliar o que você tem com o espaço que você tem. É fundamental. E por falar em vida corrida, apresento a vocês a dona Isilda, mãe de 3 filhas, esposa, dona de casa, sócia em uma papelaria, dona de uma pizzaria e Uber. Isso mesmo. E foi na papelaria, em um dia comum de trabalho, que ela decidiu se aventurar na nova profissão. Entrou uma pessoa lá, um cliente da papelaria, pedindo para fazer a inscrição dele pela internet, né? E eu vi que ele parou com um carro branco e ele pediu para eu fazer os procedimentos, né, para ele. Eu falei, mas você tem carro black? Ele falou, não. Eu falei, bom, se ele pode com um carro branco, eu também posso com o meu carro. E a gente conseguiu. O intervalo entre esse dia e o momento em que ela pegou o primeiro passageiro até que foi curto. Na mesma semana, assim, rapidinho, foi tirado, eles exigem os documentos, né? Atestado de antecedente, os documentos do carro e uma foto para você colocar que vai no aplicativo. Mas encarar o primeiro dia enfrentando o trânsito de São Paulo, com passageiro e tudo, não foi nada fácil. Eu estava tremendo que nem uma vara verde, tremendo bastante. Por quê? Ansiedade, nervoso, assim, de saber, sei lá, talvez se eu errar alguma coisa, né? A Uber não revela quantos carros a empresa tem circulando por São Paulo, mas quem usa o serviço percebe que a oferta de motoristas cresceu a olhos vistos, principalmente com a chegada do UberX. Dona Isilda é um destes. Ela ainda divide o carro com o marido, uma rotina extremamente disciplinada para que tudo dê certo. Você pega o Uber durante o dia, à noite vai para a pizzaria. E o marido pega a papelaria durante o dia e à noite ele vai para o Uber. Vai para o Uber. Ele sai mais cedo da papelaria, umas 4 horas, 3h30, 4 horas. E vai para casa, descansa. Aí ele me leva para a pizzaria e ele vai trabalhar. Mas aí dá para eu conciliar minhas compras, né? Que eu faço compra também para a pizzaria. Dá para conciliar os horários também. Ela conta que gosta do que faz. Diz que teve sorte com todos os passageiros, que nunca teve problemas com clientes mal educados ou mal-humorados. Normalmente os passageiros são bastante simpáticos, sabe? Eles não têm reclamação assim deles, não. E olha só, tem chamada chegando. O atendimento inclui água, balinhas, tudo para agradar o freguês. Depois de alguns minutos, chegamos ao destino. A viagem parece ter agradado. Gostei, nota 10. Já dei 5 estrelas para ela. Já deu 5 estrelas? Já fez avaliação no aplicativo? Já fiz, é rapidinho. E por falar em aplicativo, foi ele, segundo a dona Isilda, que deu um novo rumo ao orçamento da família, que agora tem mais uma ocupação. O passageiro te chamou, você clica lá para aceitar a viagem dele e automaticamente já aparece o endereço que ele está te chamando. Você aperta lá para ir até a casa dele, o Google já te leva. Um aplicativo muito inteligente, viu? A pessoa que fez isso é gênio. O Gustavo é um desses gênios. Pode até parecer que não pela pouca idade, mas é. E foi assim, de uma forma bem descontraída, sentado em um puff, claro, com o computador no colo, que o Gustavo escolheu dar entrevista para a gente. Gustavo, como é que você se tornou um desenvolvedor de aplicativos? Desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito da área de tecnologia. Então, com uns 14, 15 anos, sempre fui fuçado com computadores. E em 2010, assim que teve o lançamento do iPad, eu fui um dos primeiros a comprar e... Em paralelo ao meu trabalho, comecei a trabalhar com 18 anos em um centro de treinamentos, uma escola de cursos de tecnologia. E foi aí que eu falei, opa,
O iPad é uma ferramenta espetacular que está sendo mal aproveitada, porque na época eram muitos aplicativos na área de entretenimento, games, jogos, e eu falei, bom, vou escolher esse caminho, unir essa paixão que eu tenho por tecnologia e essa nova tendência que é o mobile. No caso dele, a mãe nem pensava em pedir para que o filho saísse da frente do computador. Logo, ele mostrou que o assunto era sério. Era uma paixão que desde cedo eu tinha nessa área de tecnologia e hoje estou na área de desenvolvimento de aplicativos. É uma nova profissão, uma profissão que não existia há 6, 7 anos atrás, e é um mercado que está muito aquecido, é um mercado que precisa de desenvolvedores, faltam desenvolvedores. Tem muitas pessoas trabalhando sem ter faculdade, né? É uma profissão que permite você poder trabalhar de casa, um trabalho remoto, né? É uma profissão muito gratificante. Para quem gosta, é muito bacana. Ele conta que tem também o lado chato da profissão que escolheu. A tecnologia ela é muito ampla, muito ramificada. Então, às vezes, o cara ele vai lá, se especializa em desenvolvimento, mas ele sempre vai ser o menino do computador para a família. Aí a tia liga, tem como você instalar a impressora que eu comprei hoje? Tia, eu não sei instalar a impressora. Mas como não? Você não é o do computador? Você não é da tecnologia? Sim, mas eu faço desenvolvimento, eu não entendo de suporte, né? Isso é engraçado. A profissão que nem existia há 5 anos, hoje é filão de mercado. Essa profissão está muito atrelada com esse conceito de startups. Então, o profissional ele faz o horário dele, o profissional ele pode trabalhar de casa, de um shopping, de uma cafeteria, né, com acesso à internet. Ele tem prazos a cumprir, não é algo que também é muito largado, mas é algo que é mais flexível, eu diria. Você pode estar trabalhando de qualquer lugar conectado à internet. O Gustavo aproveita a boa fase apostando na área e ainda formando novos profissionais. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de maior volume de vendas de smartphones. Somos o 3º país que passa mais tempo na internet e temos mais celulares que pessoas. São 204 milhões de pessoas para 276 milhões de aparelhos. Então, tudo que estiver aqui será mais visto. Foram estes números que chamaram a atenção dos alunos desta escola, que oferece cursos online e presencial. Gente que nem sabia direito a mexer nos aplicativos e não tinha nenhuma intimidade com a tecnologia. Um mundo assim, você fala uau. Mas a primeira coisa foi a curiosidade minha mesmo, porque eu gosto, mas eu falei, tem alguma coisa por trás de tudo isso. Aí eu falei, vou ver qual que é. Mas para mim é difícil, eu já estou numa geração um pouco mais avançada do que essa nova de tecnologia, mas é bem interessante, é um mercado que você pode fazer tudo, você não tem limites. Nas salas de aula, olhos atentos. Daniel veio de Brasília para São Paulo. É auxiliar administrativo, mas não vê a hora de ter outra palavra escrita no crachá. Acho que, inclusive, é mais do que eu esperava, né? Antes de começar a conhecer mais a fundo. E agora eu vejo a infinidade de coisas, né, que eu posso fazer. E o que é possível com isso é inimaginável, né? Uma área que pode até passar por mudanças, até porque as inovações não param, mas que dificilmente vai acabar. Para o Gustavo, novas profissões que lidam com desenvolvimento e modernidade nunca vão estar em baixa. O mercado está muito aquecido, tá? Faltam profissionais, faltam desenvolvedores, isso é fato, tá? E assim como nós tivemos nos anos 2000 aquele boom de toda empresa querer ter o seu site, hoje toda empresa quer ter o seu aplicativo. E faltam profissionais, faltam pessoas. Então, a curto e médio prazo, é uma profissão que tem uma vida útil muito grande. E é algo que muda constantemente. Todo ano a gente tem novos lançamentos, todo ano nós temos novos lançamentos de celulares, então é algo que se você fica fora 6 meses da área, você já está desatualizado. E até no que não tem mais utilidade, surge uma nova profissão. Estamos na cooperativa de trabalho dos catadores e recicladores de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Todo mundo se familiariza com embalagens como essa, afinal elas fazem parte do dia a dia das pessoas. Em alguns casos, existe a preocupação de dar o destino certo para este tipo de lixo. Só que o caminho que esta garrafa percorre, do momento em que sai da sua mão
até se transformar em um novo produto é muito longo. Viabilizar, facilitar e otimizar este trajeto é o papel do gestor de recursos. Aqui trabalham profissionais com funções jamais conhecidas, mas para dirigir tudo isso é preciso um gestor de resíduos. Todos os municípios têm que ter um plano de gestão de resíduos, são 5.000 e tantos municípios, né? Os gestores precisam de consultoria para alimentar eles com planos de gestão, com ideias, tem compostagem, tem reciclagem, então é um mercado completamente novo, né? Esse mercado foi criado em 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Até lá, ele era feito, cada um fazendo a sua parte, o sucateiro que coletava as latinhas, que tinha um contato com o carroceiro, mas não era uma coisa integrada. Agora precisa se falar disso de uma forma integrada. Então, surgiu uma oportunidade para gestores e para pessoas capacitadas para fazer essa gestão. Eu acho que é um mercado super promissor. Mas o Henrique nem sempre foi um gestor de resíduos. Eu tenho um amigo que mora aqui em São Caetano e, com a nova gestão, ele veio ser o diretor-geral do DAE, que é o organismo, a autarquia responsável pela gestão dos resíduos. E daí ele me chamou para ajudar ele nessa parte de resíduos sólidos, que era uma área nova no próprio DAE, passou da prefeitura e veio para o DAE. E ele pediu que eu ajudasse ele nessa área. Eu achei um desafio super legal e rapidinho me encantei por essa área. Tudo que é recolhido pela coleta seletiva de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, vem para cá. Nos sacos grandes estão os resíduos retirados dos prédios e nos amarelos, os das casas. Uma vez por semana, 2 caminhões e um baú descarregam tudo aqui. A coleta seletiva é mais cara que a coleta convencional, então ela enfrenta algumas barreiras financeiras que a gente tem que ter criatividade para contornar. Metais, plásticos, papel, tudo é separado, prensado e segue para a indústria. Nós temos 2 formas de coleta na cidade. Uma de coleta em bags, que são esses sacos grandes, que é utilizado em prédios, e tem os sacos amarelos, que são esses que estão aí, que são os utilizados em residências. A gente oferece o saco amarelo para os munícipes, eles separam os resíduos secos dos úmidos, a gente coleta e traz para cá. A partir do momento que ele chega todo aqui, ele passa pela esteira, é separado em PET, latinha, alumínio, lata, diversas categorias, e comercializado diretamente pela cooperativa com as empresas ou com alguns intermediários para alguns determinados produtos. Para saber tudo isso, o Henrique voltou para a sala de aula. Hoje faz curso de especialização. Sentiu a necessidade de se capacitar no novo trabalho. A gente vê isso aqui no dia a dia, né, com esse pessoal que está aí atrás trabalhando, o impacto que a gente tem na vida deles, é uma coisa muito gratificante. Então, me encantei pela área, fui fazer um curso de pós-graduação na USP para me capacitar um pouco melhor e estou feliz da vida nessa área agora. Henrique conta que vive em constante aprendizado, que além da questão ambiental, trabalhar com resíduos requer também um olhar social para os trabalhadores do setor. Tem uma coisa que é fundamental, né? E é importante, que é que não tem fim, né? Porque lixo é uma coisa, resíduo é uma coisa que não tem como não gerar, né? Por mais que a salvação do processo todo seja diminuir o consumo, vai ter sempre consumo e vai ter sempre lixo. Então, fazer a gestão disso de uma forma inteligente é importante. E não vai acabar nunca esse mercado, porque tem cada dia mais coisa para fazer com esse resíduo. Um dos desafios é adequar as empresas a um sistema correto de gestão dos seus resíduos, diminuindo o custo da produção e reformulando os procedimentos de forma a causar menos impactos ambientais. No Brasil, o principal desafio é convencer as pessoas a fazerem a triagem em casa. Então, eu acho que as prefeituras, de uma forma ou de outra, já estão se organizando para fazer a coleta seletiva, para fazer a separação e a comercialização dos resíduos. Mas ainda chega muito pouco resíduo nas cooperativas. Ainda o pessoal não separa em casa, tem preguiça de fazer isso, não tem o hábito de fazer isso, né? Então a gente acha que trabalhando isso nas escolas ajuda, né? Mas a criança vai demorar um pouco a ter influência direta sobre isso, né? Então a gente precisa convencer os adultos de alguma forma
a participar já dessa separação e da coleta seletiva. Esse eu acho que é o grande desafio. Sair do mercado financeiro, cheio de números, gráficos, tabelas e projeções, e entrar na arrumação doméstica, onde é preciso ter sensibilidade e emoção para dar a cada ambiente um toque especial de capricho. Inserir mais uma função numa rotina já tão corrida e ainda de quebra enfrentar um trânsito desafiador como o de São Paulo. Criar novos programas tecnológicos que facilitam a vida de todos nós brasileiros. Ou ainda, ajudar na destinação do lixo para a construção de um mundo melhor. E você, o que te atrai? Está preparado para mudar de emprego, de profissão ou incluir uma nova atividade no seu dia a dia? O mais importante é encontrar prazer no trabalho. O Assembleia Repórter termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.